Tinha a categoria Open, que é a categoria dos Mass Monsters, os atletas realmente que não batem peso e são construtores de músculos, atletas gigantes, atletas que foram inspirados, que inspiraram milhões de pessoas, inspirou uma geração como a nossa. Então nós estamos falando de Ronnie Coleman, Jay Cutler, Flex Wheeler, todos esses caras. Arnold Schwarzenegger era da categoria Open, talvez esse ano, talvez seria um Classic, entendeu? Hoje, mas representou a Open. Não tem brasileiros, triste. Tentaram e nenhum brasileiro conseguiu. William Martins tentou, não conseguiu vaga. Vitor Boff tentou, não conseguiu vaga. Leandro Pérez tentou, não conseguiu vaga. Bruno Santos pegou uma virose, infelizmente, na semana da competição, não sei se era Itália ou França. Itália não pegou vaga. Horst vai competir só para a vaga do ano que vem. E Brandão, que é o 10º melhor atleta Open do planeta, optou por fazer um off-season, já que ele competiu muito aí esse ano e quis trazer um físico diferente para o ano que vem. E nós não temos um representante nessa categoria. Talvez seja a única categoria do bodybuilding, talvez essa e o fitness coreográfico, que não tenha representantes brasileiros. Creio que essa fitness e figure a gente não tem ninguém esse ano, né? Figure não. Não vai ter? Foi gringa que ganhou, Júlio? Foi a gringa que ganhou. Puxa vida, Foi. não temos. Ganhou. Porque no ano passado nós tínhamos a Michelle, né? Tínhamos, mas ela não conseguiu. Não conseguiu também. Não conseguiu. Então essas 3 categorias, mas em especial a Open é triste, porque a Open é uma categoria que o mundo vê. O que você atribui nós não conseguirmos ainda construir uma boa safra de atleta Open? Por que nós somos tão deficientes de atleta Open assim? Eu acho que é uma questão de tempo. Se a gente for pensar, o bodybuilding floresceu no Brasil, essa nova fase, está aí há 5 anos. Os Classic, como a gente tem um talento muito grande de Classic e tem um limite de peso, então assim, tecnicamente é um pouco mais rápido de chegar. Os Opens demoram um pouco mais. Teve aquela coisa de, e agora? O coach aqui, o coach ali. Então... Até acertar a mão, né? Tá demorando um pouco para acertar a mão nessa parte. Esse ano eu creio que foi um erro de, vamos dizer, uma falta de planejamento um pouco melhor. Porque não que a gente não tenha hoje atletas que poderiam estar na Olímpia. A gente tem. O Nescau tem toda a condição de estar, por exemplo. O Brandão escolheu não ir, mas, por exemplo, teve muito show Open que você vê, esse cara ganhou, mas esse cara aqui tem uns 3. O Nescau é melhor, o Boff é melhor, o Bruno é melhor. Entendeu? Faltou isso esse ano, o timing do negócio. Acho que todo mundo... Você acha que ano que vem vai ser diferente? Eu acho que sim. Porque no outro Olímpia, do Olímpia 2021 para 2022, foram 14 meses de período qualificatório. Porque ele foi mais cedo no outro anterior e mais tarde no outro, então deu 14 meses. Desse agora, do último para esse, foram 10 meses ou 9 meses, então encurtou. Então isso também quebrou um pouco. A galera esperou porque teve feedback, brasileiro, falta volume. Parece que todo mundo entrou no off e esperou mais o fim para competir. E aí no fim não tinha tanto show Open. Ficou todo mundo, agora tem que ir todo mundo no mesmo show e tal. Muitos shows na Europa, que historicamente a gente tem uma dificuldade ali de conseguir bons resultados, né? Por mais que se chegue bem. Eu tenho uma teoria um pouco diferente, até pelo número de pros que a gente tem de Open e pros de outra categoria. Para mim, o brasileiro ele começa a treinar muito tarde. E isso Faz é sentido. Cultural. Por exemplo, você tem um vídeo do Chris Bumstead aos 19 anos de idade agachando com 5 placas. Por quê? Porque esses caras lá no começo... Eu tenho vídeo de escola com a criançada de 12 anos de idade fazendo agachamento livre na hora do colegial. Por quê? Porque lá a cultura do esporte é muito forte e eles já colocam a musculação até para selecionar habilidades. Por exemplo, o menino começa a treinar musculação pesado, não pensando em ser um bodybuilder, ele quer ser um jogador de futebol americano. Ele começa a fazer musculação, começa a fazer agachamento, porque disseram para ele que fazendo agachamento ele pode ser um bom jogador de basquete, ele pode ser um bom jogador de rugby. Então, crianças com 10 anos de idade treinando musculação, fazendo exercícios livres, desenvolvendo força, pegando gosto pela musculação, quando ele tem 16 anos de idade, 17 anos de idade, 18 anos de idade como o Chris Bumstead,
agachando já com 5 placas. Então o cara chega com 18 anos de idade, com um físico muito desenvolvido, apaixonado por fazer força e um detalhe, admirando o volume muscular. Condicionado a fazer força. Júlio, por exemplo, que é um atleta muito volumoso, vai no mercado, os tiozinhos, parabéns, posso tirar uma foto com você? Não conhece, não é fã do Júlio. É fã do esforço do Júlio. Exato. No Brasil, o Júlio, alguém olha e fala, nossa, olha aquilo ali, mano, é muita bomba, pelo amor de Deus, vai morrer. Então, a cultura do brasileiro sobre volume muscular ainda precisa ser amadurecido. Mas o tá brasileiro mudando, olha... tá? Cara, eu luto pra mudar. Eu Tá sou um dos caras que mudando, luta mas pra é mudar. diferente, Me é xingam pra caramba, difícil. porque fala, pô, Renato, você não fala de bomba. Claro que eu falo. Tem um monte de podcast que eu levo Gabriel Kaminski, Adam Abbas, Paulo Musi pra falar sobre esteroide. Mas eu não misturo fisiculturismo com esteroide. Porque quando eu misturo e eu vou num programa do Danilo Gentili ou eu vou num podcast Exato. do Flow de Podpah, Você desinforma. eu desinformo as pessoas e eu vou fazer com que as pessoas na rua olhem um Júlio, olhem Com preconceito. Horse e fala assim, olha lá, ó, bombadão. Não é o termo, não é bombadão? É. Não tem nenhum apelido aqui nos Estados Unidos que leve o termo para bomba de atletas musculosos. Eles chamam de mass monsters, por exemplo, giants, mas não, entendeu? Bomb man, entendeu? Não tem. Então, é uma cultura. Eu acho que é isso. E por que eu falo isso? Porque tem pouquíssimos Pro Open. O número de Pro Classic é grande, o número de Pro Men's é grande. Então, de verdade, eu não sei, mas eu acho que ano que vem a nossa esperança para Open vai ser maior pelo número de shows, mas o Terry que fez uma live no ano passado, acho que foi no ano passado, ele disse, falou assim, cara, eu só vejo um atleta Open, Rafael Brandão. Ele falou, o resto ainda tem que trabalhar muito. Eu lembro, então, Lembra? mas eu acho que até essa live foi o que catalisou um pouco esse lance de todo mundo ficar meio surtado e querer fazer uns off mais longo. Pra tentar Entendeu? adicionar mais volume. Eu acho que sim. O William fez. E aí isso Não surtou o resultado. Não surtou o resultado. Não impressionou no deu volume, efeito. na grande diferença. Não surtou. Eu acho que essa questão da cultura é muito importante. Você Acontecendo concorda com isso? Concordo, está se desenvolvendo. Você pega os americanos, os russos, né, cara? Tudo. Eu fui competir uma vez em Peachtree City, do lado de Atlanta, um campeonato mundial de powerlifting natural. E era uma federação pequena, num centro de treinamento de beisebol para crianças. Então era um centro, tinha umas quadras indoor, e a gente competiu no local que era a academia. 5 gaiolas, várias barras, muita anilha, muito peso livre, para as crianças treinarem. Olha isso. O que Então você acha você disso? fala disso, é a realidade deles. O que você acha disso, Faixa? Com certeza, com a questão cultural. Eu mesmo, que daí estou longe desse mass monster do Júlio, por exemplo, no mercado, aqui o pessoal... Eles se olham e perguntam, pô, quanto tu bota no supino? Esse tipo de coisa. Eles reconhecem muito o físico, o esforço. Às vezes eu penso pela cobrança, né? Estou treinando um atleta, por exemplo, o Ramon, e o cara, o dono da academia, ele chega lá e elogia o físico, elogia o peso que eu estou levantando, né? No meu caso. E o que tu estava falando aqui, Renato, eu me lembrei do Phil Heath, né? O Phil Heath, ele também veio do esporte, veio do futebol, né? Então são vários exemplos para pensar. Acho que era basquete. Ele veio do basquete. Veio do basquete. Então tu pega uns atletas aí que tiveram essa Tem um histórico essência já e de-